Alô, amigos, esse é o canal RK Inter trazendo o mais colorado para você. O Internacional que empatou com o São Luís de Juí em 0-0 numa partida muito ruim, uma partida sem emoção, em que os atacantes foram o ponto negativo da partida. Luiz Adriano, o Pedro Henrique, o Gabriel Barros realmente ficaram devendo futebol. O Luiz Adriano, volto a repetir, não é centroavante para o Internacional. Perdeu um gol, mais um gol perdido aí, na cara do gol. O Internacional sem centroavante, Alário também pouco fez na partida de hoje e precisa dos titulares, precisa do Valência, precisa do Alan Patrick, precisa de jogadores como Arangues, que também fez muita falta no jogo de hoje. Aliás, foi um time composto aí pelos reservas colorado que pouco apresentaram futebol. Um futebol muito pobre, um jogo muito feio, como disse o Kudê na sua entrevista coletiva. Mas eu quero trazer para vocês a informação de que o Internacional está à procura de um goleiro. E um goleiro que foi procurado pelo Inter foi o goleiro do Santos, João Paulo, como traz o canal especializado em Santos chamado Varanda e fala sobre este interesse do Internacional. João Paulo pode sair do Santos? João Paulo pode vestir a camisa colorada? Olha o que diz a turma do Varanda. Aliás, uma informação importante que chega do Sul, Elias Russo, o Internacional interessado no goleiro João Paulo, hein? O Internacional que contratou o Ivan do Corinthians teve uma lesão no ligamento cruzado anterior. E o Rocher está com problema no tórax. Não tem previsão de retorno, Elias Russo. Internacional atrás do goleiro João Paulo dos Santos. Russo. Pois é, Marcão. A gente vê que o João Paulo é um goleiro que tem mercado, né? Por incrível que pareça. E o Internacional, sempre que a gente vê essa preocupação dos outros clubes, né, interessados em ter pelo menos 2 goleiros de bom nível, enquanto que o Santos não, né? Você falou do Diógenes aí, que é um goleiro que não, na minha opinião, é fraco, já teve problemas extra-campo também. Então, sendo procurado agora o João Paulo, é claro, ele já acabou de renovar um contrato com o Santos também, não vai sair, né? Mas a gente vê o Internacional, outros times com pelo menos 2 bons goleiros, né? Como é o caso do Palmeiras, Corinthians, o Flamengo, enfim, vários times têm pelo menos algum goleiro no banco ali em condições de disputar a posição, enquanto que no Santos não, né? Mas enfim, vamos torcer para que o Brasão, se vier aí, chegue e mude, e faça diferente do que a gente viu até agora do currículo dele, né? Consiga brigar definitivamente pela posição com o João Paulo. É verdade, o jogador João Paulo não deve sair do Santos neste momento, até porque o Santos não teve êxito na contratação de um goleiro de peso, como gostaria. Então, por mais que o Internacional queira contratar o João Paulo, me parece que não haverá negócio, não teremos acordo aí, né? O jogador João Paulo deve permanecer no Santos Futebol Clube para esta temporada. E caso saia do Santos, pode sair para o futebol europeu no meio do ano. Agora, eu acho impossível o Santos negociar o João Paulo, até porque está trazendo um goleiro pouco experiente, que é o Gabriel Brazão, pouco experiente, de apenas 23 anos de idade, que pouco jogou no futebol brasileiro e também no futebol italiano. A verdade é que o Brazão é um reserva de luxo para o João Paulo neste momento. Então não acredito que o Internacional terá êxito na contratação do João Paulo, viu, Elias Russo? O Santos claramente vai dificultar a saída do João Paulo, e aí, agora com razão, né, Russo? Porque não adianta você liberar o João Paulo se você tem como reserva Gabriel Brazão, que nós não sabemos ao certo se é jogador para o Santos. A grande verdade é essa. Eu tenho visto muitas análises aí sobre o Brazão. A verdade sobre o Brazão é a seguinte: ninguém conhece esse jogador bem para falar sobre ele, a não ser aqueles que acompanharam a base desse atleta, que acompanharam ele no Cruzeiro, mas grande parte aí da imprensa que está falando sobre o jogador não conhece o atleta. Estava jogando a 2ª divisão do futebol italiano. Então, é uma grande interrogação. E o Santos acabou não trazendo um goleiro da altura, do nível que precisava. Então, eu não acredito que o João Paulo será negociado com o Internacional não, viu, Elias Russo?
É muito difícil, né, Marcão? Até porque já começou o Campeonato Paulista com a temporada em andamento. Aí o Santos não tem um goleiro à altura ainda. Na verdade, o Brasão nem chegou ainda, né? Então, acho que muito difícil. Eu acho que o Santos não pode fazer uma loucura de não ter um goleiro reserva para o João Paulo vender o jogador nesse momento, né? A gente pode questionar tudo, mas os jogadores que estão no banco de reservas hoje não têm condições de assumir a titularidade também. Então, eu não creio que o Santos vai fazer uma loucura dessa, liberar o João Paulo, principalmente o Campeonato Paulista já tendo começado, com as inscrições já praticamente encerradas aí, né, Marcão? Tá aí essas informações do Internacional nesta noite de quarta-feira. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Inter você sabe tudo sobre o Inter. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.